Al era um fazendeiro comum que acidentalmente maximizou suas habilidades enquanto cultivava sua enorme berinjela. No entanto, quando ele salva uma princesa com grandes melões de um ataque demoníaco, ele é contratado como guarda-costas pessoal dela, mas acaba ficando com ela em vez disso. Uma manhã, enquanto Al estava indo para a capital para vender seus produtos, ele avistou alguns aventureiros lutando uma batalha perdida contra o dragão, então ele decidiu ajudar. Ele só queria desviar a atenção do dragão para permitir que eles escapassem, mas quando ele jogou uma cenoura nele, ela explodiu, chocando os aventureiros. Ao perceber que se tornaram um daqueles protagonistas superpoderosos de que tanto ouvira falar, Al voltou para sua carroça e foi embora, deixando os aventureiros a se perguntarem quem era seu misterioso ajudante. Quando Al chegou à capital mais tarde, ele salvou uma jovem de um homem encapuzado montado em um cavalo que a havia sequestrado. Irritado, o homem tentou cortá-lo com uma pequena faca, mas graças à sua habilidade de ultra instinto, Al facilmente desviou dos ataques e desarmou-o. Enquanto os guardas arrastavam o homem para longe, a donzela que ele havia salvado do perigo aproximou-se para agradecer por tê-la salvado. Al disse a ela que não era nada, e saiu antes que ela pudesse perguntar qual era seu nome. Mais tarde, quando Al estava deixando a cidade, a garota que ele havia salvado anteriormente se aproximou dele para agradecê-lo novamente, e se apresentou formalmente como Fal, a primeira princesa do reino de Magus. Além disso, ela lhe ofereceu um cargo no palácio, mas ele recusou. Esperando convencê-lo a mudar de ideia, Fal ofereceu dar-lhe um terreno perto da capital, então Al perguntou por que ela estava desesperadamente tentando fazê-lo aceitar sua oferta. Fal explicou que era porque o homem que ele desarmou tinha um status médio de 500. Confuso, Al perguntou o que ela queria dizer, então Fal explicou como os atributos de uma pessoa normal diferem dos de um aventureiro, cavaleiro e herói. Assim que ela pediu para ver suas estatísticas, os aventureiros que ele havia salvado apareceram de repente, desviando a atenção dele. Eles contaram aos guardas que a missão deles havia sido concluída, mas não por eles. Enquanto explicavam o que havia ocorrido durante a luta com o dragão, Fal deduziu que Al foi quem os salvou. No entanto, assim que ela se virou para perguntar a ele sobre isso, ela o viu indo embora em sua carroça. Nesse momento, um mensageiro informou Fal que ela era necessária no palácio, e ao chegar lá, os cavaleiros revelaram que um enxame de monstros estava se aproximando da cidade. Isso foi chocante, já que os demônios e humanos já haviam assinado um pacto de paz. E enquanto o rei se perguntava o que estava acontecendo, Cecil, o chefe administrador, revelou que já havia ligado todas as atividades suspeitas que aconteceram naquele dia a Romeu Vended, um dos comandantes do rei demônio que queria vingança contra os humanos. Ele então sugeriu que o rei e a princesa escapassem antes da chegada do enxame, e após um esforço conjunto implorando ao velho magro para salvar a si mesmo e sua filha protegida, eles finalmente concordaram em fugir da cidade. Enquanto isso, Al acabava de chegar em casa, e enquanto tentava relaxar, Testa, seu amigo de infância, veio bater à sua porta para lhe contar sobre o enxame de monstros que se aproximava. Ao ouvir isso, Al correu para sua fazenda para verificar suas plantações, e ficou aliviado ao ver que os monstros não haviam destruído tudo. Foi então que ele percebeu os monstros, então ele se escondeu atrás de uma árvore e observou que eles estavam ignorando tudo ao redor enquanto seguiam para a capital. Inicialmente, Al planejou ignorá-los. No entanto, quando ele pensou no impacto da destruição da capital em seus produtos, ele decidiu que era hora de ser herói. Ao mesmo tempo, em uma floresta em algum lugar, o rei e a princesa estavam sendo levados para um lugar seguro por Cecil e um grupo de cavaleiros. Quando chegaram a um beco sem saída, Fal sugeriu que voltassem, mas Cecil disse que não havia necessidade. Ele afirmou que eles estavam no lugar certo e no momento seguinte ele atacou o rei. Os cavaleiros tentaram vingar seu rei, mas Cecil os derrotou facilmente. Ele então começou um daqueles discursos chatos de vilão, e depois disso ele se transformou, revelando que ele era o demônio Romeu. Além disso, ele revelou que, ao contrário de seu antigo mestre, o rei demônio que procurava destruir o reino deles, ele queria governá-lo fingindo ser o rei. Quando ele tentou atingir Fal e o rei com um feitiço, o rei bloqueou-o lançando vários círculos mágicos. Infelizmente, por causa de sua lesão, ele estava fraco demais para manter os círculos, então Fal o fortaleceu lançando o mesmo feitiço e o fortaleceu. Usando seus poderes combinados, eles tentaram parar o feitiço de Romeu, mas o demônio era poderoso demais para eles. Quando ele estava prestes a lançá-los no além, Al apareceu de repente com uma enxada e contra-atacou seu feitiço. Chocado, Romeu tentou atacar Al, mas Al pegou sua lâmina com as mãos nuas. Ele então lançou Romeu contra a montanha, o que o irritou, então decidiu entrar no modo chefe final. Ele absorveu os poderes dos monstros mais próximos e voltou à sua verdadeira forma. No entanto, antes que pudesse atacar, Al mostrou a ele que ele era o novo e melhorado Saitama. Assim que os monstros viram que Romeu foi derrotado,
Eles fugiram para salvar suas vidas. No dia seguinte, a família real agradeceu Al e o recompensou com um terreno agrícola de 33 mil metros quadrados em troca de se juntar à Guilda dos Aventureiros. No dia seguinte, ele foi à guilda com Fal, que estava disfarçado como um plebeu. Antes de entrarem, Fal disse a ele para manter sua identidade em segredo e pediu para chamá-la de filha enquanto estivessem no guilda. Isso fez Al perguntar se ela achava que era Clark Kent. Então ela explicou que por causa de seu grampo encantado, os outros a veriam como outra pessoa. Tendo isso em mente, Al entrou no prédio e foi imediatamente recebido pelo mestre da guilda, que o levou à recepção para iniciar seu registro. Assim que Al estava se apresentando a Helen, uma das recepcionistas, seu estômago fez um barulho alto. Em seguida, Helen lhe deu um pedaço de torta e depois que ele terminou, ela lhe fez algumas perguntas. Enquanto ele respondia, os aventureiros que ele salvou do dragão entraram, e quando viram Al, disseram que ele foi quem derrotou o dragão. Assim que os outros aventureiros na sala ouviram isso, começaram a murmurar entre si, mas Al tentou negar. Os aventureiros elogiaram sua força e se apresentaram a ele antes de dizerem para contar com eles como seus veteranos se precisasse de ajuda. Depois que eles saíram, Helen informou Al que como ele era um novo aventureiro, começaria como um Rank D. Ela então entregou um formulário com uma lista de materiais que ele tinha que reunir para completar sua primeira missão. A lista também continha detalhes dos monstros que ele poderia encontrar na área e como evitá-los ou eliminá-los. Antes de deixá-lo embarcar na missão, Helen presenteou Al com um manto que estava imbuído de poderes mágicos e poderia amplificar o poder defensivo de quem o usasse. Depois de agradecer a ela pelo manto, ele saiu da guilda com Fal, que seguiu seu caminho assim que ele disse que estava indo em uma missão. Mais tarde naquele dia, enquanto reunia os itens da sua lista, Al encontrou uma escama que nunca tinha visto antes. Enquanto tentava descobrir de que monstro vinha, foi atacado por uma orca fêmea no cio. Felizmente, antes que seu cartão de virgindade pudesse ser passado, Jake chegou e matou o orc, salvando o pobre Al do horror indescritível que teria acontecido com ele. Luke e Lamia chegaram logo depois e zombaram de Al por sua habilidade de atrair monstros feios em vez de bandidos. Quando eles pararam, Al mostrou ao trio a escama que ele havia encontrado, e eles especularam a qual monstro ela pertencia. Eventualmente, eles decidiram voltar para a cidade, mas antes que pudessem dar um passo, foram atingidos por uma aura sinistra. A aura era tão ameaçadora que eles ficaram paralisados, incapazes de se mover enquanto o monstro a quem ela pertencia passava por eles. Al conseguiu mover a cabeça para verificar as estatísticas do monstro, e o que ele viu fez outro arrepio descer pela sua espinha. Na manhã seguinte, enquanto Helen conversava com uma senhora idosa, Al entrou e disse a Helen que tinha algo que queria relatar imediatamente, então ela o levou ao mestre da guilda. No escritório do mestre da guilda, Al e os outros aventureiros relataram seu encontro com o monstro. Pelo que Al viu, seu poder de ataque era 230 mil, e se fosse atacar a cidade, a destruiria completamente. Quando Luke mencionou que o monstro se chamava Dragão Malévolo Ouroboros, o mestre da guilda e Helen ficaram extremamente chocados. Jake então sugeriu que eles isolassem a floresta por enquanto e apresentou a escama que havia encontrado. Assim que Helen viu, memórias dela e de seu irmão mais novo correndo pela floresta vieram à sua mente. Assim que a memória chegou ao ponto em que seu irmão se tornou um lanche para o Ouroboros, Helen desmaiou, chocando a todos. Enquanto conversava com Anne, a senhora idosa, Al soube que Helen não tinha memórias de sua infância. Aconteceu que ela e seu marido encontraram Helen desmaiada na margem de um rio e a adotaram. Alguém disse que Helen poderia ter encontrado Ouroboros no passado, e ouvir sobre ele havia desencadeado algo nela. Depois de ouvir isso, Al prometeu investigar visitando a biblioteca para ver se conseguia encontrar alguma informação relevante da época em que Helen foi encontrada. Movido por sua determinação, One pediu que ele esperasse e voltou alguns momentos depois com algumas poções de recuperação. Ela disse para ele aceitá-las como pagamento por sua investigação, porque ela também queria saber sobre o passado de Helen. Quando Al estava saindo da guilda, um carteiro chamado Rhys veio para entregar-lhe uma carta de sua mãe, fazendo Al se perguntar como ele o havia encontrado. Mais tarde, na biblioteca, Al pediu ao bibliotecário um relatório de danos da época em que Helen foi encontrada. A mulher disse-lhe que apenas algumas pessoas tinham acesso para ler relatórios de danos, e assim que ele recorreu a implorar, Fal apareceu. Ela pediu à mulher que permitisse a Al ler o relatório de danos, e a mulher consentiu alegremente. Al encontrou o relatório que procurava, e após lê-lo, descobriu que havia uma aldeia perto de onde Helen foi encontrada que havia sido destruída. De acordo com os relatos das testemunhas, a aldeia havia sido reduzida a escombros, e tudo o que encontraram foram escamas do Ouroboros.
Fal explicou que Ouroboros era conhecido por ingerir ruína e desespero para viver muito tempo, mas após uma batalha com seu inimigo natural, o Benevolent Dragon Mirage, acreditava-se que havia morrido. No entanto, ao ver que ele se revelou recentemente, Al e Fal concordaram que os livros de história estavam errados. Armado com essas novas informações, Al decidiu ir até a aldeia para investigar mais, e Fal disse que iria com ele. No dia seguinte, chegaram à aldeia destruída e, enquanto procuravam pistas, Al ouviu uma voz chamando por ele. Ele rapidamente correu na direção de onde estava vindo e encontrou o dono da voz. Enquanto ele conversava com o menino, o confuso Fal se perguntou se Al tinha perdido o juízo e perguntou com quem ele estava falando. Surpreendentemente, foi nesse momento que o idiota percebeu que estava falando com um fantasma. O garoto se apresentou como Rhi e disse que estava esperando há anos por alguém que ouvisse sua voz. Ele então perguntou a Al onde ele havia conseguido seu manto, e Al disse que era um presente de Helen, o que deixou o garoto aliviado. Ele revelou que o manto pertencia a ele enquanto estava vivo, e após ouvir isso, Al colocou parte dele sobre os ombros de Fal. A princípio, a princesa delusional achou que ele estava tentando seduzi-la, mas quando Al chamou sua atenção para Rhi, ela entrou em pânico. Acontece que, como o manto pertencia a Rhi, ele permitia que seu usuário o visse e conversasse com ele. Al perguntou a Rhi quem ele era, e Rhi revelou que ele era o irmão mais novo de Helen. Al ficou surpreso e disse a Rhi que Helen não tinha memórias de sua infância, o que levou Rhi a dizer que a vida dela estava em perigo. Para ajudar Al e Fal a entenderem por que a vida de Helen estava em perigo, Rhi contou-lhe sobre o que aconteceu há 15 anos. Foi um dia normal, e enquanto ele estava brincando, Helen veio chamá-lo para o almoço. Sua aparição repentina fez com que ele tropeçasse e caísse, então ela começou a cuidar dele como uma mãe galinha. Enquanto ele tentava fazê-la parar, a aura sombria de Ouroboros subitamente envolveu a área e ele começou a atacar a aldeia. Os irmãos correram de volta para a aldeia na esperança de encontrar seus pais, mas tudo o que encontraram foi Ouroboros e alguns sobreviventes. Um dos meninos defendeu bravamente sua família, mas Ouroboros achou sua coragem irritante. Ele disse que a esperança era como um veneno para ele, então precisava erradicá-la, e quando começou a fazer isso, Rhi disse a Helen que eles precisavam correr. Helen não queria, já que acreditava que seus pais ainda estavam vivos, mas Rhi disse para ela parar de ser iludida. Enquanto eles corriam, o Ouroboros veio atrás deles, e quando a pobre Helen não conseguiu correr mais, ela caiu. O Ouroboros então pousou atrás dela e tentou comê-la, mas Rhi o impediu jogando sua adaga no olho dele. Rhi sentiu orgulho por ter ferido o dragão, mas Ouroboros se curou e focou sua atenção em Rhi. Helen implorou para Rhi correr, mas o menino ficou firme e se machucou. Devastada, Helen correu para seu irmão, e enquanto o segurava nos braços, Ouroboros começou a se vangloriar. Ele estava gostando do olhar de desespero no rosto de Helen e disse que era seu olhar favorito. Ele então disse a Helen que pouparia sua vida. No entanto, prometeu voltar 15 anos depois para terminar com ela e seus novos amigos. Com seu último suspiro, Rhi disse fraquinho a Ouroboros que não o deixaria machucar sua irmã. Então o dragão disse que manteria a alma de Rhi no mundo para que ele testemunhasse a morte de Helen no futuro. Depois de dizer isso, Ouroboros desapareceu como a linha do cabelo de Saitama, deixando Helen para lamentar Rhi. De volta ao presente, Rhi revelou que Ouroboros não era nada além de um lagarto assassino e psicopata. O dragão malvado passava seu tempo aniquilando vilas e cidades, mas sempre deixava um único sobrevivente para que pudesse espalhar a história e causar terror entre as pessoas. Rhi disse que após sua morte, a consciência de Ouroboros fluiu para ele, e ele aprendeu que o dragão se fortalecia, alimentando-se da energia negativa de suas presas. Agora que ele havia despertado de seu longo sono, ele iria atrás de Helen e das pessoas mais próximas a ela. Rhi implorou a Al para salvar a vida de Helen, mas Al disse que até mesmo o Superman seria impotente contra Ouroboros. Rhi então disse que se eles pudessem parar o fluxo de energia negativa de que Ouroboros se alimentava, eles poderiam enfraquecê-lo e ter uma chance de lutar. Al concordou em tentar, e antes de partir com Fal, Rhi deu-lhe uma mensagem para entregar a Helen. Quando chegaram de volta à capital, Fal saiu para supervisionar a evacuação das pessoas, enquanto Al foi procurar Helen. Sem que ele soubesse, Helen tinha saído de casa e vagado pela floresta para encontrar Ouroboros porque suas memórias tinham voltado, e ela achava que poderia enfrentá-lo sozinha. Ouroboros elogiou a estupidez dela e depois começou a zombar, dizendo que era culpa dela que Rhi morreu. Além disso, ele disse que todos na capital também morreriam por causa dela, e Helena implorou para que ele poupasse suas vidas. Quanto mais ela implorava, mais ela caía em desespero, e Ouroboros aproveitava cada segundo disso. Na esperança de conseguir que ele concordasse, Helen ofereceu sua vida em troca da de todos os outros, mas a crueldade de Ouroboros lhe disse que não importava, porque todos morreriam. Depois de ouvir isso,
Helen hesitou em cravar a adaga em sua garganta, mas Ouroboros era um mestre manipulador, e ele a convenceu a fazê-lo. Quando ela estava prestes a fazer isso, Al chegou e a impediu, o que irritou muito Ouroboros, então ele lhe deu um tapa para tirá-lo do caminho. Felizmente, o manto de Al o impediu de se machucar gravemente, então ele se levantou e correu para socar Ouroboros no rosto. Surpreendentemente, o soco foi forte o suficiente para empurrar Ouroboros para trás, mas não o nocauteou. Ele elogiou Al por pegá-lo de surpresa, e Al reconheceu que era significativamente mais fraco que Ouroboros. No entanto, ele prometeu a Helen que a protegeria, o que a fez lembrar da vez em que Ri disse a mesma coisa para ela. Al então desafiou Ouroboros, que soltou um rosnado irritado antes de tentar atacar Al. Para seu aborrecimento, Al desviou de seus ataques, certificando-se de se afastar antes que Ouroboros atacasse. Mesmo quando Ouroboros cuspiu fogo nele, Al recusou-se a desistir e tentou enfrentá-lo novamente. Ao ver isso, Helen implorou a Al para correr pela vida dele, e quando ela começou a soar como aqueles personagens cuja única existência era fazer a trama avançar, Al a agarrou e correu. Ele disse a ela para parar de agir e pensar assim porque ele não a deixaria morrer. Além disso, ele fez um discurso sobre como o que aconteceu há 15 anos não foi culpa dela. Ainda assim, a garota tola argumentou que era verdade, então ele mandou ela calar a boca por um segundo e disse o que Ri pediu que ele dissesse. Ao ouvir as palavras encorajadoras de seu irmão, Helen foi momentaneamente transportada para o passado, onde Ri estava sorrindo brilhantemente para ela. Finalmente, ela aceitou o que Al vinha lhe dizendo e ele disse que a esperança era a única maneira de derrotar Ouroboros. No momento seguinte, os céus escuros foram perfurados por luz, e Ouroboros exigiu furiosamente saber por que Al estava tentando frustrar seus planos. Em resposta, Al zombou dele, dizendo que seus poderes começaram a enfraquecer porque Helen não tinha mais medo dele. No momento seguinte, Ouroboros foi atingido pela luz e gritou como se estivesse com dor. Irritado, ele desceu rapidamente com a esperança de atacar Al, mas o fazendeiro deu-lhe um gancho de direita, que o nocauteou. Helen se aproximou de Al para perguntar como ele estava, mas em uma reviravolta inesperada, ela o esfaqueou. Confuso, Al tentou beber a poção de recuperação que alguém tinha lhe dado, mas suas mãos tremeram e ele derramou tudo. Helen zombou dele por isso, e começou a tentar imitar Jack o Estripador, mas Al desviou de todos os seus golpes. Quando ela parou, ele perguntou o que tinha dado nela, sem perceber que seus olhos tinham mudado. Quando ela viu que ele estava tentando se curar com magia, ela investiu contra ele novamente. Mas antes que ela pudesse alcançá-lo, Mirage apareceu, bloqueando seu caminho. Mirage disse a Al para se concentrar e revelou a ele que Ouroboros era quem controlava o corpo de Helen. Ouroboros não gostou do fato de que Mirage dedurou ele, e quando começou a reclamar, Mirage disse para ele segurar essa. Ele então voltou sua atenção para Al, pedindo-lhe para usar seu poder de regeneração contra o Ouroboros. Após Al absorver o poder de Mirage, seu ferimento cicatrizou, mas Mirage ficou fraco e desmaiou. Ele conseguiu instruir Al sobre o que fazer, afirmando que a menos que Ouroboros fosse purificado, Helen não poderia ser salva. Ao ouvir isso, Ouroboros começou a provocar Al, perguntando se ele machucaria Helen para se livrar dele. Em resposta, Al socou Helen no estômago, chocando Ouroboros, que não esperava que ele fosse um defensor completo da igualdade de gênero. Ele perguntou como Al poderia colocar as mãos em uma garota, e Al respondeu que os olhos de Helen imploraram para ele fazer isso. Acreditando que Helen havia superado a manipulação de Ouroboros, Al ofereceu sua mão a ela, mas assim que ela a segurou, Ouroboros tentou tomar conta de seu corpo. No entanto, para sua surpresa, ele descobriu que a única coisa em que Al estava pensando era na agricultura. Não havia nada que ele pudesse usar para atacá-lo e dominar sua mente, então ele foi empurrado para trás. Enquanto Ouroboros tentava entender seu fracasso, Mirage acordou e acabou com ele. Antes de desaparecer completamente, Mirage agradeceu o agora inconsciente Al por ajudá-lo a derrotar Ouroboros de uma vez por todas. Mais tarde, Al acordou na clínica do Gilda e encontrou Fal e Ellen cuidando dele. Assim que Fal confirmou que ele estava bem, ela o abraçou feliz, mas se afastou assim que percebeu que estava sendo pegajosa. Al então perguntou o que aconteceu com Ouroboros e Helen confirmou que Mirage o purificou antes de invocar um avatar. Fal ficou surpreso ao saber que Mirage havia aparecido, pois ele era apenas uma lenda. Al explicou o que levou à sua aparição, após o que ele perguntou a Helen se não houve efeitos colaterais da possessão de Ouroboros. Helen revelou que, embora Ouroboros tivesse ido, ela havia mantido seus poderes, e quando Al e Fal viram seus braços mudarem, eles se assustaram. Helen parecia gostar do fato de ter esse poder, e disse-lhes que iria usar o poder para ajudar as pessoas.
Ela agradeceu a Al por transmitir a mensagem de seu irmão para ela, e disse que daqui para frente viveria uma vida feliz em homenagem a Rai, que arriscou sua vida para salvar a dela. Al sorriu ao ouvir isso, mas Fal interrompeu o doce momento para perguntar por que eles estavam se olhando assim. Claro, ambos negaram e isso deixou Fal feliz, pois ela não queria compartilhar Al. Helen então perguntou a Fal quem ela era e qual era seu relacionamento com Al, já que seu grampo de cabelo estava fazendo um trabalho perfeito em esconder sua verdadeira identidade. Fal e Al foram pegos de surpresa momentaneamente, mas Fal se recuperou rapidamente e disse que era uma amiga de infância de Al. Naquele momento, o mestre da guilda, Jake, Luke, Lamia e Wani entraram correndo na sala. Eles estavam muito preocupados com Al e Helen, então ficaram felizes que eles estavam bem. Enquanto todos falavam ao mesmo tempo, Wani gritou para eles ficarem quietos, dizendo que Al precisava descansar. Al garantiu a eles que estava bem, e provou isso levantando-se. Vendo isso, Jake declarou que eles celebrariam sua vitória sobre Ouroboros, dizendo que o mestre do clã pagaria por isso. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. O velho disse que não podia pagar por uma festa luxuosa, mas os aventureiros disseram para ele não ser pão duro, porque o palácio pagaria uma grande quantia ao guilda por subjugar Ouroboros. Ao mencionar isso, Fal disse que com certeza receberiam o dinheiro confundindo todos. Mas quando percebeu seu erro, ela rapidamente se cobriu. Felizmente, ninguém pensou muito sobre isso, e todos se dirigiram à sala comum para comemorar. Enquanto a comemoração estava em andamento, Fal se aproximou de Al e disse que estava muito preocupada com ele durante todo o tempo em que ele estava lutando contra o Ouroboros. No entanto, quando ela pensou em como ele estava sendo corajoso, apesar de estar em desvantagem, ficou motivada a defender seu povo. Logo a atenção deles foi atraída para Helen, que estava usando seus poderes recém-adquiridos como truques de festa. Dias depois, Al estava de volta à sua fazenda. E enquanto ele e Testa caminhavam em direção à casa após colher algumas culturas, Rix veio trazendo uma carta do pai de Al. Na carta, seu pai perguntava sobre seu bem-estar e o convidava para passar um tempo com eles. Depois de ouvir o conteúdo da carta, Tessa perguntou quando Al tinha visto seus pais pela última vez, e Al admitiu que não conseguia se lembrar. Isso fez Tessa dizer que ele era o membro fundador da Associação de Piores Crianças de Anime. Irmão, Al garantiu a ele que os visitaria assim que tivesse completado todas as missões que havia assumido. Mais tarde naquele dia, a caminho da guilda, Al parou em uma barraca de tomates para comprar alguns tomates. Assim que provou, ele teve um orgasmo alimentar e perguntou ao vendedor onde ele havia comprado seus produtos. O homem disse que os adquiriu de Lurugus, e quase imediatamente, Al saiu rápido. Ele foi à guilda para perguntar a Helen se ela poderia alocar sua missão para outro aventureiro, porque ele estava viajando para Lurugus para ver seus pais e pegar um pouco de fertilizante. Helen o surpreendeu ao dizer que ela mesma assumiria as missões e explicou que vinha realizando missões cerca de 2 ou 3 vezes por semana. Por causa disso, agora ela era uma aventureira de classificação F e gostava de usar seus poderes para suprimir monstros. Al ficou impressionada com esse desenvolvimento e ela assegurou a ele que ele não tinha nada com que se preocupar enquanto estivesse fora. A caminho de sair da guilda, Al encontrou Fal e assim que ela soube que ele iria ver seus pais, ela insistiu em ir com ele. Mas ele saiu de lá tão rápido que ela não sabia para onde ele foi. Algum tempo depois, enquanto Al fazia a viagem para Lurugus, ele encontrou um orc macho. Inicialmente, ele assumiu que o orc queria fazer amizade com ele, mas logo percebeu que ele estava tentando aplaudir suas nádegas intactas. Chame uma ambulância, mas não para mim. Ele tentou fugir, mas não conseguiu, e teria sido atacado se uma garota de cabelo azul chamada Huri não tivesse chegado e matado o monstro. Al estava completamente traumatizado, mas agradeceu a Huri por salvar seus bolos de arroz de serem destruídos. Huri perguntou por que ele estava andando pela floresta sem uma escolta armada, e Al revelou que era um aventureiro novato. No entanto, por alguma razão, ele parecia ser um imã para orcs desesperados. Huri brincou dizendo que ele era justamente o tipo deles, antes de se apresentar a ele. Assim que as apresentações terminaram, ela perguntou para onde ele estava indo, e ele disse que estava indo para Lurugus. Coincidentemente, ela também estava indo para lá e se ofereceu para acompanhá-lo até lá. Mas Al tinha algumas objeções. Ele apontou que eles eram de gêneros diferentes, e disse que seria estranho viajarem juntos quando acabaram de se conhecer. Em resposta, Huri disse a ele que se ousasse olhar para ela de maneira errada, ela o decapitaria, assustando o pobre Al. Vendo a reação dele, ela garantiu que estava brincando, acrescentando que não era bonita o suficiente para que um cara tentasse dar em cima dela. Al perguntou se os olhos dela eram peças decorativas, porque tudo que ele conseguia ver era a beleza dela. Lisonjeada pelo elogio, Huri corou e agradeceu, dizendo que sabia que ele estava apenas sendo educado.
Ele tentou contestar a afirmação, mas a garota o fulminou com o olhar, o que o assustou. Enquanto continuavam seu caminho para Lurugus, de repente ouviram algo se aproximando e assumiram posições defensivas. Surpreendentemente, era apenas Hicks, que veio entregar uma carta da mãe de Al. Al ficou surpreso que o carteiro o tivesse encontrado tão longe na floresta, e Hicks disse que ele estava apenas fazendo seu trabalho. Depois que Rios foi embora, Huri perguntou se a carta era importante, e Al disse que não era antes de mostrar a ela a pilha de cartas não abertas que sua mãe havia enviado. Ele disse que um dos motivos para visitar a casa era fazer com que ela parasse de enviar cartas para ele como uma fã obcecada. Embora seu objetivo principal fosse adquirir o fertilizante para cultivar seus tomates, antes que percebesse, ele começou a se empolgar e a dar uma palestra para Huri sobre tomates e como cultivá-los. A garota não conseguia acompanhar ele, e quando ele percebeu que estava prestes a sobrecarregar o cérebro dela, ele pediu desculpas. Ele então perguntou se ela tinha algum membro da família que fosse tão grudenta quanto a mãe dele, e Huri revelou que sua família não se preocupava com ela. Surpreso, ele tentou descobrir o porquê, mas ela evitou a pergunta e começou a tirar uma barraca e outros itens de sua mochila. Al perguntou como ela havia colocado todos aqueles itens na bolsa, e Huri revelou que a bolsa era como uma dimensão de bolso. Nesse momento, o estômago de Al soltou um rugido ensurdecedor, então Huri preparou alguma comida e deu para ele. Quando ele terminou de apreciar e analisar a comida como um famoso crítico gastronômico, Al perguntou a Huri por que ela estava indo para Lurugus. Huri explicou que estava atualmente em sua fase de treinamento, mas disse que tinha aceitado uma missão secundária depois de saber por um comerciante que demônios estavam atacando pessoas em Lurugus. Intrigado, Al pediu mais detalhes sobre os ataques e seus locais, mas Huri disse que não havia nenhum. Capitão Óbvio afirmou que era uma missão perigosa que ela havia embarcado, e Huri disse que não se importava porque, como descendente do herói, era seu dever proteger as pessoas. Essa revelação surpreendeu Al, mas não mudou sua opinião sobre a missão ser muito perigosa para ela lidar sozinha. A preocupação dele surpreendeu Huri, mas não foi suficiente para mudar sua decisão. Então ela agradeceu e garantiu que ficaria bem. Ela então se levantou e propôs que fossem dormir. Mas em vez de se levantar, Al tentou deitar perto da fogueira, então ela o impediu. Ela pediu que ele se juntasse a ela dentro da barraca, mas ele recusou, dizendo que era impróprio para um rapaz e uma moça ficarem tão próximos. Em resposta, Huri disse que não o considerava um homem e disse-lhe que se ele ficasse do lado de fora, os orcs viriam atrás de sua virgindade. Aterrorizado com a ideia dos orcs, Al correu para dentro da tenda para se juntar a Huri, que então sugeriu que conversassem até adormecerem. No entanto, no momento em que a cabeça dela encostou no travesseiro, ela adormeceu profundamente e passou o resto da noite usando Al como um boneco de treinamento. No dia seguinte, após chegarem a Lurugus, Huri deu a entender que queria ver Al novamente, então ele a convidou para ser sua escolta armada na viagem de volta para casa. A garota concordou alegremente e desenhou um mapa da cidade, mostrando o hotel em que ficaria, para que ele pudesse encontrá-la quando estivesse pronto para partir. Depois de se despedir dele, ela começou a fazer perguntas sobre os ataques de demônios, mas ninguém tinha ouvido ou visto nada. Huri achou isso estranho, mas estava determinada a não desistir, pois desistir provaria que o que as pessoas diziam sobre ela ser um fracasso era verdade. Foi então que ela ouviu uma mulher gritar, então ela correu para descobrir o que havia acontecido, e quando ela a encontrou, a mulher disse que alguns demônios haviam raptado sua irmã. Huri perguntou para onde eles foram, e a mulher disse que eles foram em direção à Floresta da Ilusão. Enquanto Huri corria para a floresta, prometendo trazer a garota de volta, ela não percebeu que estava sendo observada. Enquanto isso, Al tinha acabado de chegar à casa dos seus pais, e antes que ele pudesse tocar a campainha, sua mãe saiu correndo. Ela agarrou o pobre garoto e deu uma volta ao redor da cidade antes de chocar-se contra a parede de sua casa. Inconsciente de que ele estava lutando por sua vida, Lucia abraçou Al apertadamente e continuou falando sem parar sobre o quanto sentiu falta de seu bebê. Nesse momento, o pai de Al saiu e confundiu Al com alguém dando em cima de sua esposa. Então ele o socou. Irritada, sua esposa ficou Super Saiyan e o arrastou para dentro de casa para bater um pouco de juízo por machucar o filho deles. Mais tarde, durante o jantar, ela serviu para Al todos os seus pratos favoritos, mas deu a Giles um pássaro queimado para comer. Enquanto Al comia sua refeição, ele mencionou acidentalmente Huri, então sua mãe começou a interrogá-lo sobre ela. Seu pai idiota disse que seria bom se Al conseguisse uma gata para ele. Em resposta a isso, Luzica mostrou a ele por que a luta livre não era para crianças. Percebendo seu erro, Al explicou que Huri era sua escolta armada e assegurou a sua mãe que ainda estava tão solteiro quanto no dia em que nasceu. No dia seguinte, após Al comprar seu fertilizante, ele foi enganado para entrar na Floresta da Ilusão pelo homem que estava observando Huri no dia anterior. Dentro da floresta, Al encontrou a mesma mulher que Huri havia encontrado e a salvou do monstro que estava prestes a devorá-la.
No entanto, ela se transformou no mesmo monstro que estava tentando comê-la. Antes que o monstro pudesse engolir Al, Huri chegou e o matou sem hesitação. Ela então explicou que o monstro sempre se regenerava após ela o matar, e enquanto Al tentava fazer mais perguntas, o homem se revelou. Huri o reconheceu como o comerciante que lhe contou sobre os ataques, e ele a elogiou por enfrentar os monstros sozinha. Contudo, ele disse que ela era uma tola por não perceber que havia sido enganada, e disse que ela havia falhado como heroína. O Willy Wonka de baixo orçamento então se apresentou como Loki, revelando que era um demônio. Huri perguntou irritada por que ele havia envolvido Al quando era ela que ele queria destruir, e Loki respondeu que era porque Al era o mais importante entre eles. Ele disse que não podia ignorar o caipira que sozinho derrubou Romeu e Ouroboros. Huri ficou chocada ao ouvir isso, mas isso não a impediu de tentar cortar Loki. E isso a machucou. Al usou sua magia para curá-la, e Huri pediu desculpas por ser mais inútil que Sakura. Depois que Al a assegurou de que não estava desapontado com ela, ele tentou lutar contra Loki, mas o aspirante a trapaceiro evitou seus ataques antes de socar Al no chão. Felizmente, ele não caiu no abismo de lava como Big Mom fez, e voltou a subir com socos. Desta vez, ele acertou um golpe em Loki, mas o demônio revidou com uma força que o teria enviado para o Hades e sua armadura de enredo não estivesse tramando. Vendo isso, Loki percebeu que Al não era um qualquer, e uma vez que ele reconheceu isso, prometeu a Al que acabaria com sua vida. Al então perguntou a Loki por que ele o queria morto, e Loki revelou que estava em uma missão para eliminar todos que consideravam uma ameaça aos seus planos. Além disso, ele disse que veio atrás de Huri porque, assim como o Rei Demônio tinha o poder do Deus Maligno, o herói tinha o poder do Deus Bom, mas os poderes de Huri ainda não tinham despertado. Quando ele terminou de falar, ele soltou seus monstros em Huri, mas Al apareceu e a salvou. Assim que Huri recuperou os sentidos, ela começou a atacar os monstros e pediu para Al fugir, mas ele recusou. Ele se juntou a ela para lutar contra os monstros, mas eles continuavam voltando como aquelas baratas persistentes no seu armário. Loki então os acertou com alguns feitiços explosivos que deixaram uma cratera no chão. Quando tentaram se levantar, um dos monstros derrubou Huri antes de se juntar ao outro para atacar Al. Enquanto sugavam Al, Loki voltou sua atenção para Huri, que parecia ter aceitado seu destino. Ela pediu desculpas aos pais por decepcioná-los e por não ter se tornado uma heroína. Mas antes que Loki pudesse acabar com ela, os monstros sanguessugas de repente se desintegraram e morreram. Descobriu-se que eles estavam ingerindo o fertilizante que o Al tinha amarrado nas costas, e como o fertilizante também podia ser usado como pesticida, era prejudicial para eles. Loki elogiou Al por superá-lo, mas ainda se vangloriou pelo fato de que Al estava muito ferido para atacar. Al tentou provar que ele estava errado investindo contra ele, mas Loki desviou do ataque e disse para ele esperar sua vez como um bom menininho. Al se recusou a ouvir e declarou com firmeza que derrotaria Loki e salvaria Huri. Ao ouvir essa declaração, Huri reconsiderou como se via e como os outros a viam. Ela percebeu que estava tão focada nas coisas negativas que as pessoas diziam sobre ela, que se convenceu de que nunca se tornaria uma heroína. Armada com uma nova determinação, ela se aproximou de Loki e o apunhalou. Loki disse a ela que um simples ferimento de faca não o machucaria e se afastou da espada, mas Huri garantiu que da próxima vez que o atingisse, não erraria. No momento seguinte, ela começou a se energizar e antes que Loki pudesse planejar uma contingência, ela o cortou. Assim que ele se foi, Huri correu para verificar Al, mas ele estava tão exausto da luta que desmaiou em seus braços. Quando Al acordou mais tarde e percebeu que estava descansando no colo de Huri, ele tentou se levantar rapidamente e acidentalmente bateu sua cabeça contra a dela. Depois de se desculpar pela colisão, ele sugeriu que voltassem para a cidade, e enquanto caminhavam pela floresta, começaram a ouvir sons estranhos. Huri achou que era um monstro ou um fantasma, mas depois que Al ouviu atentamente e percebeu que era sua mãe, ele pegou Huri e fugiu, temendo que sua mãe a machucasse se os visse juntos. Quando estavam longe o suficiente, ele colocou Huri no chão e a garota riu enquanto zombava dele por ter medo de fantasmas. Mas Al não disse nada porque sua mãe era mais assustadora que um fantasma. Quando chegaram ao hotel de Huri mais tarde, descobriram que ele nunca existiu e fazia parte das ilusões de Loki. Algum tempo depois, Al chegou à casa dos pais e secretamente rezou para que sua mãe ainda estivesse procurando por ele, pois não queria lidar com ela. Infelizmente, suas preces não foram atendidas porque no momento em que abriu a porta, Lucica apareceu de repente atrás dele. Apavorado, Al correu para dentro de casa, ignorando a saudação de seu pai em sua tentativa desesperada de evitar sua mãe. Por causa disso, o pobre Dilys foi quem enfrentou sua fúria, e ela o pendurou do lado de fora para secar quando terminou.
Quando Al tentou sair de manhã, Lucica segurou sua perna e implorou para que ele não fosse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Giles disse para ela deixar Al em paz, mas ela lhe disse irritada para cuidar da própria vida. Retornando sua atenção para Al, ela tentou convencê-lo a ficar, mas Al disse a ela que se não parasse, ele passaria a odiá-la. Isso foi o suficiente para fazê-la se acalmar, e ela pediu desculpas por ser muito insistente e pegajosa. Antes de se despedir, ela perguntou a Al se sua decisão de ser fazendeiro era porque ele estava preso por obrigação. Ao ouvir isso, Al se lembrou de uma época na infância quando ele estava diante de um túmulo. No entanto, a memória se foi tão rápido quanto veio e ele assegurou a sua mãe que ela tinha a ideia errada. Aceitando sua resposta, Lucica o aconselhou a viver sua vida sem arrependimentos e desejou-lhe tudo de bom. Então Al se agradeceu e se despediu de seus pais. Ele encontrou Rory mais tarde, depois de comprar mais fertilizante, e quando começaram a jornada de volta para a capital, ele disse a ela que se algum dia ela se encontrasse em apuros, deveria procurá-lo e ele viria salvá-la, fazendo a garota apaixonada corar. Enquanto isso, na capital, Fal estava na varanda quando sua empregada veio informá-la que o rei estava pedindo a sua presença. Dias depois, após Al e Rory retornarem à capital, Al levou Rory para se registrar no Guilda como aventureira. Outro dia, Al pegou um menino roubando de sua fazenda justo quando Ellen e Rory chegaram para ajudá-lo. Surpreendentemente, Al não ficou bravo que o garoto havia roubado dele. Ele ficou bravo porque ele havia colhido as berinjelas antes de estarem prontas. As meninas não ficaram completamente surpresas com sua explosão, mas não havia nada que pudessem fazer a respeito. O garoto pediu desculpas por roubar e quando seu estômago roncou, Al colheu um repolho e o deu a ele. Assim que o garoto provou, ele declarou que era a coisa mais doce que já tinha comido e agradeceu Al. Depois que ele saiu, Helen explicou que os recentes ataques de monstros afetaram o comércio, fazendo os preços dos alimentos dispararem. Então, os alarmes soaram, sinalizando outro ataque de monstros. Então, Al e as meninas correram para a capital para ajudar. Quando chegaram, juntaram-se aos membros da guilda e cavaleiros lutando contra os monstros. Infelizmente, não importava quantos monstros eles matassem, sempre aparecia um novo enxame para substituí-los. Justo quando parecia que toda a esperança estava perdida, um grupo de cavaleiros com a bandeira de um país vizinho chegou. O líder deles então ergueu sua espada sagrada e ordenou que os monstros partissem ou enfrentassem o fio afiado de sua lâmina. Surpreendentemente, os monstros obedeceram à sua ordem e recuaram para a floresta de onde vieram. Os cavaleiros aplaudiram enquanto os monstros partiam, mas Al e o povo de Magus ficaram impressionados com o que acabavam de testemunhar. Naquela noite, enquanto Al estava em casa limpando suas ferramentas agrícolas, Fal bateu à sua porta e o surpreendeu ao dizer que tinha vindo se despedir. Depois de deixá-la entrar, ela explicou que estava deixando Magus para sempre, mas antes que Al pudesse questioná-la mais, a empregada de Fal, Albi, bateu na porta e informou a Fal que era hora de partirem. Fal então se levantou e deu a Al um último adeus antes de caminhar para sua carruagem. Al a seguiu, exigindo respostas, mas Fal não lhe deu nada e o deixou lá parado com uma expressão confusa enquanto a carruagem dela se afastava. Dias depois, a mãe do menino que tentou roubar dele o visitou com o filho, e ela se desculpou pelo que o filho tinha feito. Ela também fez o menino se desculpar novamente, mas Al assegurou-lhes que não guardava rancor contra o garoto. A mãe então disse a Al que trabalhava como costureira e disse que, se ele precisasse de algo, ela ficaria feliz em ajudar. O menino tentou elogiar as habilidades de sua mãe, mas a mulher não deixou e pediu a Al para vender alguns vegetais para ela. Depois de fazer a venda, a mulher e seu filho logo partiram, mas Al quase teve um ataque cardíaco quando notou Rhys ao seu lado. Ignorando a reação de Al, Rhys entregou-lhe uma carta de sua mãe e Al pediu desculpas por incomodá-lo. Enquanto conversavam, o assunto mudou para como os ataques dos monstros haviam terminado por causa da espada sagrada do reino de Antisberg. Quando Al mencionou que foi gentil da parte do reino de Antisberg vir em seu auxílio, Rhys murmurou que as coisas não eram como pareciam. Confuso, Al perguntou o que ele queria dizer, mas o carteiro se recusou a detalhar o assunto. Ele então mostrou a Al o jornal que acabara de ser impresso, e depois de ler a manchete, Al ficou chocado. Enquanto isso, na guilda, Rory estava conversando com Helen quando seu estômago roncou, então Helen lhe deu alguns sanduíches. Enquanto Rory os devorava, Helen leu o jornal e mostrou a manchete para Rory. Aconteceu que Fal estava se casando com o príncipe de Antisberg, e as garotas especulavam que era um casamento de conveniência. Rory até apontou que era estranho que os monstros obedecessem ao comando do príncipe quando era de conhecimento comum que os monstros eram completamente estúpidos e não podiam entender a língua humana. Nesse momento, Al chegou e mostrou para as garotas a carta da mãe dele.
Mas ao começarem a ler em voz alta, ele quase morreu de vergonha porque tudo na primeira metade da carta era Lucica declarando seu amor eterno por seu filho. Ele imediatamente arrancou o papel e o rasgou antes de mostrar a parte que ele queria que elas lessem. Na carta, Lucica falou sobre os recentes ataques de monstros e disse que foi investigar o motivo por trás deles. Da sua investigação, ela descobriu que a lendária espada sagrada não tinha poderes porque era tão falsa quanto o bronzeado do seu ex. Lucica jurou que as informações que reuniu eram legítimas porque era a ex-comandante dos Marionetes Sombrios. As garotas ficaram surpresas ao saber da posição anterior de Lucica, mas Al, sendo o idiota desinformado que ele era, não entendeu por quê. Eles tiveram que explicar para o idiota de cabeça de ervilha que os fantoches sombrios eram uma unidade de inteligência que fazia as operações negras da NBIL parecerem uma piada, e era impressionante que a mãe dele fosse a antiga comandante deles. Enquanto as meninas continuavam lendo a carta, elas descobriram que os monstros estavam sendo convocados por um demônio que estava fazendo isso, apenas porque seu amante foi feito refém pelo príncipe de Antisberg. Este último ponto imediatamente ajudou-as a deduzir que o príncipe havia armado tudo para enganar Fal a se casar com ele, então elas disseram que iam expô-lo. Huri apontou que mesmo que quisessem embarcar em sua missão, não tinham como conseguir acesso a Antisberg, pois a triagem de imigração era muito rigorosa. Al disse que tinha um plano, e no momento seguinte, Rhys, que estava esperando pacientemente, se revelou. Enquanto isso, no reino de Antisberg, o príncipe Nedaliz estava em uma reunião com representantes de diferentes reinos. Todos vieram solicitar sua ajuda, e Nedaliz tirou proveito da situação. Após a reunião, Gazel, o demônio que Nedaliz estava forçando a invocar monstros, disse ao príncipe que estava cansado de seu jogo e não invocaria mais monstros. Em resposta, Nedaliz deu um tapa em Gazel e disse-lhe que ele não tinha o direito de recusar seus pedidos, lembrando-o de que a vida de sua amante estava em jogo. De repente, Fal entrou na sala, então Gazel escondeu o rosto sob o capuz e permaneceu em silêncio enquanto ela repreendia Nedaliz por bater nele. Nedaliz disse que disciplinar o povo de vez em quando era necessário para mantê-los na linha. De volta ao reino Magus, enquanto Al pegava as roupas que pediu ao alfaiate, Rhys informou as meninas que seu amigo no reino de Antisberg havia feito arranjos para garantir a entrada delas no reino. Assim que Al chegou, Rhys disse-lhes para seguirem em frente na carruagem que ele providenciou e disse que tudo o que eles precisavam fazer era dizer aos guardas que estavam entregando mercadorias para o casamento. Curiosos perguntaram o que Rhys faria, e ele disse-lhes que iria obter os monstros de que precisavam para provar que Nedaliz era uma fraude. Isso os levou a perguntar como ele faria isso, então Rhys revelou que ele era um dos muitos demônios que se integraram à sociedade humana. No dia seguinte, a carruagem que transportava Al e as garotas chegou a Antisberg, e depois de um tempo, o trio saiu dela. Al estava otimista, mas as garotas não, pois acreditavam que os disfarces que Al conseguiu para elas as fariam se destacar. Al argumentou que não seria assim, já que os fazendeiros eram os seres menos suspeitos, e então passou a explicar detalhadamente a missão deles. Eles deveriam salvar a amante de Gazel dos homens de Nedaliz e levá-la à igreja para se reunir com ele. Uma vez reunidos, Gazel revelaria que a espada sagrada era falsa e tudo ficaria bem. No entanto, ao saírem do beco em que estavam, encontraram um cavaleiro que perguntou quem eram eles, fazendo com que as meninas ficassem assustadas. Al respondeu que eram agricultores a caminho de entregar vegetais frescos ao palácio, e imediatamente o cavaleiro os sinalizou como indivíduos suspeitos. Eles se viram sendo perseguidos por um grupo de cavaleiros, e as garotas culparam Al pela má sorte. Apesar disso, decidiram seguir o plano, e como não conseguiam despistar os guardas, jogaram Al no castelo através da parede. Coincidentemente, o quarto em que ele acabou ficando era o quarto onde a amante de Gazel estava sendo mantida, e ele disse a ela que veio para levá-la até Gazel. Nesse momento, os cavaleiros que guardavam a sala chegaram, então Al mostrou a eles o verdadeiro poder dos vegetais. Quando ele terminou de ensiná-los, pediu à garota para ir com ele, mas a corrente em sua perna a impediu de se mover. Sem escolha, Al a pegou como um saco e correu como se sua vida dependesse disso para fora do castelo. Ele esbarrou em Helen e Huri no caminho, e todos eles continuaram correndo em direção à igreja. Em um certo momento, Helen e Huri ficaram para trás e pediram para Al seguir em frente sem elas, prometendo manter os cavaleiros ocupados. Enquanto isso, Riggs estava parado fora da cidade e decidiu que era hora de desempenhar seu papel na missão. Na igreja, a cerimônia começou depois que o rei levou Fal até o altar para encontrar Nedaliz. Apesar de ter dúvidas, Fal ainda disse: "Eu aceito", quando o padre fez a pergunta de $1 milhão. Ele então pediu que selassem o casamento com um beijo, e quando Nedaliz se aproximou de Fal, a princesa desejou que ele afastasse sua boca com o cheiro fétido dela. No momento seguinte, a porta da igreja de repente voou de suas coisas e derrubou Nedaliz no chão.
Todos ficaram chocados com essa reviravolta inesperada. Mas quando Al entrou na igreja, Fal sentiu-se aliviado. Nedalis veio se colocar entre eles e declarou que Al era o vilão, tentando sequestrar a princesa. Quando ele ordenou que Al fosse detido, Al afirmou calmamente que a espada sagrada era falsa, fazendo com que os convidados começassem a murmurar entre si. Nedalis estava com medo de ter sido descoberto, mas decidiu que tinha que fingir até conseguir, então acusou Al de tentar arruinar a cerimônia. O pai de Fal assegurou a Al que a espada era real, porque ele a tinha visto em ação, e Nedalis decidiu aproveitar a situação do homem. Ele chamou Al de mentiroso e, com um sorriso presunçoso, perguntou se ele poderia trazer provas de suas afirmações. Assim que Al respondeu que poderia, um cavaleiro entrou correndo para informar ao príncipe que a cidade estava sendo invadida por monstros. Naquela época, Riggs estava voando acima da cidade enquanto tocava uma flauta especial, que parecia atrair enxames de monstros para a cidade. Com medo, os convidados começaram a exigir que Nedalis usasse a espada sagrada para ordenar que os monstros partissem. Esperando salvar a aparência, Nedalis chamou Gazel pedindo-lhe para trazer a espada, mas ficou chocado ao ver o demônio abraçando seu amante. Riggs apareceu no momento seguinte com a espada. No entanto, Nedalis hesitou em pegá-la. O clamor das pessoas aumentou quando os monstros entraram na igreja, então Al pegou a espada e a lançou contra o primeiro monstro que entrou. Para a surpresa de todos, o monstro quebrou a espada ao meio, e foi então que aceitaram que Al estava dizendo a verdade. O rei exigiu saber como Nedalis havia dispersado os monstros com uma espada falsa, e Gazel respondeu que tudo tinha sido encenado. Ele confirmou suas palavras tocando sua flauta, e todos assistiram enquanto os monstros recuavam. Depois disso, Gazel explicou que durante esses ataques ele tocava sua flauta quando Nedalis dava o sinal levantando a espada. O rei pediu a Nedalis que se defendesse das acusações, mas o príncipe começou a rir como um louco. Ele então revelou que havia enviado um enxame de monstros para magos no dia anterior. Gazel perguntou como ele fez isso sem a ajuda dele, e Nedalis explicou que ele espalhou as carcaças de monstros ao redor da cidade para atrair os monstros para lá. Quando ele começou a se gabar do fato de que a capital cairia, Huri e Helen apareceram na porta e declararam que a cidade ficaria bem. Eles explicaram que após os ataques dos monstros pararem, as pessoas vieram até eles e pediram para treiná-los em combate, para que estivessem preparados caso houvesse outro ataque. O rei ficou cheio de orgulho ao ouvir isso, e Al disse a Fal que ela não precisava se sacrificar pelo reino. Os cavaleiros de Antsberg chegaram logo depois, e para a surpresa de Nedalis, eles jogaram suas armas e o detiveram. Helen e Huri explicaram que enquanto fugiam deles, tiveram a chance de revelar seus atos malignos, e concordaram que ele precisava ser parado. Recusando-se a aceitar a derrota, Nedalis pegou uma pequena faca e avançou contra o rei, mas Al frustrou seus planos com um rabanete. Em seguida, deu um soco no rosto de Nedalis, e após ele ser levado embora, Fal abraçou Al, declarando seu amor por ele. Enquanto Huri expressou sua desaprovação do relacionamento deles, Helen permaneceu calma, e o rei lhes disse que tinham sua bênção. Depois disso, ele saiu da igreja, mas Riggs o abordou antes que pudesse sair. Ele entregou-lhe uma carta que tinham interceptado de Nedalis e revelou que Nedalis não era o mentor por trás de todo o incidente. Dias depois, Fal trouxe um baú cheio de joias para a guilda para agradecê-los por defender a cidade. Enquanto os aventureiros se apoderavam do tesouro, Fal saiu e, quando voltou como filha mais tarde, ela entrou em um duelo de olhares intensos com Huri por causa de Al. Outro dia, enquanto Al estava colhendo suas plantações, Fal e Huri apareceram, exigindo saber de quem ele gostava, mas ele os ignorou. No entanto, quando Huri perguntou se havia outra mulher além delas por quem ele tinha sentimentos, Al os surpreendeu respondendo que havia. Eles perguntaram quem era, mas ele ignorou a pergunta e saiu apressado com as colheitas que tinha feito. Mais tarde naquela noite, quando Al chegou em casa, ele colocou alguns vegetais na frente de um porta-retrato e disse à menina na foto que ele tinha colhido muitos vegetais de novo naquele dia. Anos atrás, quando Al ainda era criança, ele ajudou o pai a colher algumas batatas, e quando o homem viu que ele havia colhido tanto, ele o elogiou. Porém, Luciga apareceu de repente e bateu no marido, acusando-o de explorar o filho deles. Mais tarde naquele dia, Al levou algumas das batatas que havia colhido para o casal de idosos ao lado. Enquanto conversava com eles, ouviu um tumulto e virou-se para ver dois homens e uma garota da sua idade. Confuso, ele perguntou ao casal de idosos o que estava acontecendo, e eles explicaram que a menina era uma ladra. Eles também disseram que, como ela não tinha casa ou família, seria vendida para um traficante de escravos. Naquele momento, a garota se soltou de seus captores e, enquanto corria, pegou a cesta de batatas que Al trouxe para o casal. Ele a encontrou mais tarde ao lado da montanha, comendo a batata, e quando a garota o viu, ela fugiu.
Al gritou para ela parar, explicando que ele só tinha vindo para dar a ela um prato de comida. A menina ficou chocada e não respondeu, então ele deixou a tigela no chão e disse que ela poderia comer, se quisesse. No dia seguinte, ele veio com outra tigela de comida, mas depois de chamar a menina e não obter resposta, ele colocou a tigela no chão e foi embora. No terceiro dia, a menina saiu do esconderijo e deixou Al sentar-se com ela enquanto comia os sanduíches que ele trouxe. Al contou orgulhosamente que ele cultivou os tomates usados para fazer o sanduíche, e a menina ficou impressionada. Ele também disse que seu pai sempre dizia que os agricultores que cultivavam vegetais sempre achavam felicidade em saber que havia pessoas que comeriam seus produtos com um sorriso. Então ele perguntou qual era o nome dela, e ela lhe disse que era Ilvia, então ele se apresentou a ela. Nesse momento seu estômago roncou alto, e Ilvia ofereceu seu sanduíche a ele. Mas antes que ele pudesse pegá-lo, aqueles fazendeiros de repente a agarraram. Al perguntou por que ainda estavam atrás dela, quando ela não tinha roubado nada deles novamente, e eles disseram a ele que precisavam que ela pagasse pelas perdas que sofreram por causa dela. Esperando convencê-los a deixar Ilvia ir, Al ajoelhou-se e implorou-lhes que a perdoassem. Ele até prometeu cultivar muitos vegetais para pagar o que ela devia, mas eles recusaram. Ele ainda estava no processo de implorar quando Gilly apareceu carregando um fardo de arroz. Ele perguntou qual era o problema, então os homens explicaram da melhor maneira que puderam e depois de ouvi-los, ele ofereceu-lhes o arroz em troca de deixarem Ilvia em paz. Depois que eles saíram com sua nova posse, Al perguntou a Gilly se ele tinha certeza sobre sua decisão. Gilly disse que sim, mas admitiu que estava com medo de que Lucica pudesse esfolá-lo vivo. Ilvia interrompeu a conversa para devolver a cesta de batatas que ela tinha roubado e Gilly disse que precisariam de mais um par de mãos para cozinhar. Al levou alguns segundos para entender o que seu velho quis dizer e depois que entendeu, perguntou a Ilvia se ela gostaria de ir à casa deles e ajudar a cozinhar as batatas todos os dias. Percebendo o que a pergunta significava, Ilvia concordou felizmente, e os três foram para casa. 2 anos depois, Ilvia havia se ajustado a viver com os Waynes, e ela era mais ou menos a sombra de Al. Uma tarde, ela pediu ao Al para fazer uma pausa na colheita, mas Al não quis. O pai deles disse para ela não se incomodar e Ilvia expressou seu descontentamento. Em resposta ao seu ataque, Al sugeriu que ela fosse brincar com as outras crianças da aldeia, ao invés de segui-lo como um cachorrinho perdido, e Ilvia disse que não queria. No momento seguinte, Testa, que estava sendo perseguido por abelhas, veio correndo em direção a eles, gritando por socorro. Lucica de repente apareceu do nada e deu um golpe de karatê nas abelhas para ele. Lucica então disse que ela e Gilly estavam indo para a cidade para olhar casas, e Al protestou, insistindo que a casa deles estava boa. Lucica explicou que, como uma família de 4 pessoas, eles precisavam de mais espaço, e quando Al tentou protestar, seu pai o interrompeu. Ele disse que eles deveriam cuidar dos campos e da casa enquanto estivessem fora. Depois que seus pais saíram, Al perguntou a Testa por que as abelhas o haviam perseguido, e o menino tirou um mapa. Apontando para o local marcado com um X, ele explicou que foi caçar tesouro na floresta atrás da aldeia quando as abelhas de repente o atacaram. Ele conseguiu convencer Al a ser o Boots para sua Dora, e quando Ilvia perguntou se poderia ir junto, eles recusaram. Enquanto caminhavam pela floresta, Al disse a Testa que ele não entendia porque Ilvia sempre insistia em ir a todos os lugares com ele em vez de brincar com as outras crianças da aldeia. Testa disse que era porque as outras crianças e os aldeões não gostavam de Ilvia, então não a tratavam bem sempre que ela tentava se associar com eles. Al ficou surpreso ao ouvir isso, e ainda mais surpreso quando Testa revelou que a discriminação de Ilvia era a razão pela qual seus pais estavam procurando uma nova casa. Sentindo-se mal, Al queria voltar para casa, mas Testa implorou para que ele ficasse mais tempo, e ele cedeu. Um pouco depois, eles chegaram ao local marcado no mapa, e enquanto olhavam ao redor, o chão de repente se abriu e eles caíram em uma caverna subterrânea. Dentro da caverna havia um prédio antigo que parecia estar abandonado há anos. Testa avistou uma tábua de pedra no canto com algumas inscrições estranhas, e quando Al a tocou, ela se iluminou. No momento seguinte, ele se viu na presença do que parecia ser um dragão, e quando tentou mordê-lo, tudo ficou escuro. Quando Al recobrou a consciência, ele estava em uma tenda com uma preocupada Ilvia, e após ele se sentar, Testa chegou. Confuso, Al perguntou a Testa o que estava acontecendo, então Testa o levou para fora para mostrar o lugar. Ele explicou que um vulcão entrou em erupção, e tudo se tornou caótico. Naquele momento, alguém gritou que a única ponte que os ligava à capital havia sido destruída, então eles tiveram que esperar pela ajuda. Testa logo foi embora porque foi informado de que seus pais tinham sido encontrados, então Ilvia ajudou Al a voltar para a tenda deles. No caminho, ouviram o chefe da aldeia dizer que a comida que tinham não era suficiente, então Al insistiu em voltar para o campo. Ao chegar lá,
viu que tudo havia sido destruído e ficou com raiva. De repente, sentiu uma dor aguda no peito e caiu, deixando Ylvia preocupada, mas ele a assegurou que estava bem. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Ylvia entrou furtivamente na tenda do chefe da aldeia para roubar um pouco de comida, mas mudou de ideia ao lembrar-se de como Al implorou por sua liberdade anos atrás. No dia seguinte, Ylvia adicionou sua porção de comida a de Al e fez com que ele acreditasse que a ajuda havia chegado da capital. Conforme os dias passaram, Ylvia continuou dando toda a sua porção de comida até que um dia ela desmaiou. Testa correu para informar Al sobre isso, mas infelizmente Ylvia já havia falecido de desnutrição. Ao ouvir isso, Al perguntou como isso era possível quando a ajuda tinha vindo da capital e Testa lhe disse que tal coisa nunca aconteceu. Foi quando ele percebeu que Ylvia tinha se sacrificado por ele, e ele gritou de agonia enquanto segurava seu corpo sem vida. Ylvia foi enterrada depois, e enquanto Al estava diante de seu túmulo, ele continuava se culpando pela morte prematura dela. De volta ao presente, Al disse a si mesmo que se Ylvia ainda estivesse viva, ele teria dado a ela todos os vegetais que pudesse comer. No entanto, ele decidiu parar de pensar no passado e seguir com suas atividades diárias. Semanas depois, após Al terminar sua missão de subjugação de monstros, ele decidiu voltar para casa e encontrou uma garota inconsciente. Preocupado que ela estivesse gravemente ferida, Al decidiu levá-la para casa com ele. Quando ele acordou no dia seguinte, a menina estava diante dele e ela perguntou por que estava na casa dele. Al explicou que a encontrou desmaiada na estrada e ela perguntou se ele era um daqueles caras esquisitos que atacam meninas indefesas. Al garantiu a ela que não estava interessado em seus planos sem sentido e disse que mesmo se estivesse, faria um movimento enquanto ela estivesse consciente. Ele perguntou para onde ela estava indo antes de desmaiar, e ela respondeu que estava a caminho da guilda para fazer um pedido. Quando ela tentou sair, Al se ofereceu para levá-la lá depois do café da manhã, já que ele também tinha negócios lá. Ele então se apresentou a ela antes de perguntar qual era o nome dela, ao que ela respondeu que era Linear. Huri apareceu um pouco mais tarde, mas quando viu Linear dentro da casa, concluiu imediatamente que ela e Al tinham trabalhado a noite toda. Linear tentou perguntar a Huri quem ela era, mas a garota saiu correndo da casa gritando sobre como Al era imundo. Mais tarde na guilda, Al explicou a situação para Helen e ela prometeu esclarecer as coisas com Huri. Ele então disse a ela que Linear estava lá para fazer um pedido, então Helen os levou para uma sala privada. Lá, ela perguntou sobre o pedido de Linear, e Linear disse que queria que investigassem as coisas estranhas que estavam acontecendo em sua cidade natal. Infelizmente, ela não conseguiu explicar o que estava causando o problema, ou mesmo provar que havia um problema. Então Helen disse que seria difícil conseguir que alguém concordasse em aceitar o pedido. Sendo o bom samaritano que ele era, Al se ofereceu como tributo, e Helen agradeceu a ele. Ela perguntou a Linear qual era o nome de sua cidade, e quando Linear disse que era Cidade Ghoul, Al perdeu a cabeça. Acontece que a Cidade Ghoul era famosa pelo aspargo que cultivavam, e ele estava desejando visitá-la. Antes de ir para a cidade de Ghoul, Al comprou roupas novas para Linear, e mais uma vez, a garota assumiu que ele estava tentando seduzi-la. Ela o chamou de lobo lascivo, tentando se aproveitar dela. Mas Al prometeu que não tinha segundas intenções. Linear ainda estava hesitante em confiar nele. No entanto, ela disse que daria a ele o benefício da dúvida. O casal pegou-se uma carona para Ghoul Town na traseira de uma carruagem, e enquanto viajavam, perceberam uma orc feminina correndo atrás da carruagem, fazendo Al entrar em pânico e se perguntar quando os orcs parariam de querer suas pêssegos. Logo depois, mais orcs se juntaram à primeira orc, e aquele pânico se transformou em completo medo. Al ficou com tanto medo que desmaiou, e quando acordou mais tarde, estava no colo de Linear. Rapidamente ele se afastou e, ao se desculpar por ter deixado ela colocar sua cabeça no colo dela, percebeu que ela lhe deu um pingente semelhante ao dela. Linear explicou que o pingente tinha um efeito calmante mental e podia afastar o mal, então ele deveria mantê-lo. Logo eles chegaram em Ghoul, mas foram parados no portão pelos guardas que perguntaram a Al quem ele era. Linear disse a eles que ele estava com ela, então eles pediram desculpas e o deixaram passar. No entanto, Al não pôde deixar de se perguntar por que eles estavam usando esfregonas em vez de lanças. Enquanto eles caminhavam pela cidade, Al avistou um vendedor vendendo espetos de aspargos, então ele correu até ele para comprar um. Enquanto esperava seu pedido, ele perguntou ao homem sobre os acontecimentos estranhos, e o homem lhe disse que nada estava errado na cidade. Ele então entregou a Al seu pedido, mas estava queimado até ficar preto, e por algum motivo, Al assumiu que era assim que deveria ser. Linear disse-lhe que ele estava errado, e foi então que ele percebeu que o vendedor estava distraído. A atenção deles foi logo capturada por um homem que acidentalmente derrubou seu carrinho de vegetais. Depois que ele se levantou, continuou andando como se nada tivesse acontecido, então Al chamou por ele para pegar o resto de seus produtos.
Quando o homem se virou, ele parecia da mesma forma que o vendedor de alimentos parecia, e isso preocupou Al. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, foi confundido com bagagem e levado por 2 pessoas. Linear o encontrou na fonte, na praça da cidade, mais tarde, e o convidou para ir à casa dela para relaxar um pouco. Na loja da família dela, Linear mostrou a Al mais réplicas do pingente que ela havia lhe dado de presente e explicou que era o motivo de não serem afetados pelo que estava acontecendo na cidade. Al então perguntou se poderia levar os pingentes, e Linear disse que ele poderia ficar com eles. Al agradeceu a ela e perguntou onde estavam os pais dela, e Linear disse que não sabia. Ela explicou que não tinha notícias deles desde que todos na cidade começaram a agir de maneira estranha, então Al prometeu investigar o que aconteceu com eles. Enquanto caminhavam pela cidade mais tarde, Al observou que coisas estranhas continuavam a acontecer. A única pessoa que parecia normal além dele e de Linear era o senhor da cidade, Limuru Horn. Assim que Al ouviu o nome do homem, ele ficou empolgado como um fã ao encontrar seu ídolo. Ele perguntou a Limuru se podia perguntar-lhe sobre o que estava acontecendo na cidade, e o homem o convidou para jantar em sua casa. No momento seguinte, Al foi levado novamente pelos mesmos idiotas que o confundiram com bagagem anteriormente. Linear encontrou-o novamente junto à estátua, e enquanto conversavam, ela perguntou se ele não achava estranho o comportamento de Limuru. Al concordou com a observação de Linear, mas disse que ainda teria que investigar o assunto adequadamente. Naquela noite, eles foram à casa de Limuru para jantar, e logo após se sentarem à mesa de jantar, os guardas de Limuru sacaram suas espadas contra Al. Como ele esperava por isso, Al não entrou em pânico e neutralizou os guardas antes de tentar atacar Limuru, mas Linear o impediu. Limuru, ou melhor, Vrida, o demônio que o controlava, então revelou que tudo era seu plano mestre para controlar a humanidade. Após tomar posse de Limuru, ele infundiu cristais com sua magia, e os colocou dentro da estátua no meio da fonte na praça da cidade. Isso lhe permitiu controlar todos na cidade, e quando começou a se preparar para fazer o mesmo com a capital, ele soube o que Al havia feito a Romeu e Ouroboros. Isso o levou a mudar seus planos porque ele tinha certeza de que se ganhasse controle de Al, ele se tornaria imparável. Quando terminou sua explicação, ele tentou possuir Al, mas Al esmagou uma pequena pedra que estava segurando, e no momento seguinte a estátua explodiu. Vrida perguntou como ele tinha feito isso, e Al revelou que quebrar a pedra tinha dado a Helen e Huri o sinal que precisavam para explodir a estátua. Vrida não acreditou em Al porque Linear o tinha observado o dia todo, mas Al lembrou das 2 vezes que ele tinha estado fora de sua vista. Aconteceu que as garotas o seguiram porque estavam preocupadas, e elas sequestraram Al na primeira vez para contar a ele suas suspeitas. O segundo sequestro foi realizado para que ele pudesse entregar os cristais e formar um plano para frustrar os planos dos demônios. Irritada, Vrida obrigou Limuru a tirar sua própria vida, mas Al o impediu jogando um pouco de aspargos em sua boca. Assim que o homem provou, voltou a si e Al deu um soco no demônio. Mais tarde, quando chegou a hora de partir, Linear disse a Al para ficar com o pingente como presente e depois beijou sua bochecha para mostrar sua gratidão. Huri e Ellen testemunharam isso, então no momento em que ele partiu, elas correram atrás dele, exigindo respostas. Dias depois, enquanto as meninas estavam ajudando Al na fazenda, de repente ouviram-no gritar, então correram para descobrir o que havia acontecido, e ficaram surpresas ao descobrir que as ervas daninhas eram a causa do problema. Al lamentou o fato de não ter notado a erva daninha crescendo antes, e as meninas não sabiam como reagir à sua explosão sem rir. Mais tarde naquele dia, eles se juntaram a ele no mercado para vender seus produtos, e enquanto estavam lá, o rei apareceu disfarçado. Fal se escondeu assim que o viu porque não queria que sua identidade fosse revelada. O rei comprou alguns legumes, e antes de partir perguntou a Al quando ele se casaria com sua filha. Al tentou pensar na maneira mais educada de dizer ao homem nunca, mas o rei era um sujeito astuto. Ele prometeu a Al que lhe daria terras adicionais e novas ferramentas de fazenda se ele concordasse em se casar com Fal. Esta oferta parecia tentadora para Al, e ele teria concordado se Huri não o tivesse impedido. Irritada por Huri estar arruinando suas chances, Fal tentou acertá-la com uma batata, mas ela desviou e Al foi atingido em vez disso. Enquanto ele estava inconsciente, uma mulher apareceu para ele, mas Al acordou antes que ela pudesse lhe contar algo útil. Al se perguntou o que havia acontecido, mas guardou para si mesmo, pois não queria parecer um maluco. Logo após o rei partir, eles venderam as mercadorias restantes e Al agradeceu às garotas por ajudá-lo. Ele disse que usaria o dinheiro das vendas para comprar herbicidas para as ervas daninhas e parecia muito satisfeito com a ideia de eliminá-las. Vê-lo entrar em sua fase de vilão assustou as meninas, então elas inventaram desculpas para sair imediatamente. Enquanto Al caminhava pela cidade, ele encontrou Rix, que perguntou se alguém tinha feito xixi no seu cereal.
Al explicou sua situação com as ervas daninhas e começou a divagar sobre como ele iria se livrar delas com o herbicida que comprou. Ver Al agir assim era novidade para Rix. No entanto, ele não saiu correndo como as garotas fizeram. Foi então que eles perceberam uma garota lutando contra alguns homens. Então Al se aproximou deles e disse para deixá-la em paz. Um dos caras disse para ele cuidar da sua vida e até tentou esfaqueá-lo, mas Al o nocauteou facilmente antes de fazer o mesmo com um amigo dele. O gorducho feio, que ficou parado, fugiu como um covarde quando Al voltou sua atenção para ele. Sua corrida desesperada fez com que o capuz que a garota estava usando caísse, expondo seus chifres para Al e Rix. Quando a garota percebeu o que havia acontecido, ela colocou o capuz de volta com medo, mas Rix sorriu e perguntou se o nome dela era Yuria. Ela perguntou como ele sabia quem ela era, e ele revelou que também era um demônio antes de explicar para Al que Yuri era a filha do atual rei demônio. Curioso, Al perguntou por que ela estava em uma cidade humana, mas Yuria hesitou em responder porque ele era humano. Reax teve que assegurar a ela que Al era um dos bons humanos antes que ela se abrisse. Acontece que seu servo pessoal, Volpe, foi quem a enviou lá porque, segundo ele, ela estava em perigo. Yuria disse a eles que não sabia de que tipo de perigo ele estava falando, mas disse que tinha a sensação de que algo não estava certo no reino dos demônios. Ao ouvir isso, Al se ofereceu para levá-la lá e pediu a Rix para assumir a tarefa de eliminar as ervas daninhas em sua fazenda. Rex perguntou se ele precisava de ajuda para reservar uma viagem de navio para o reino demoníaco, e Al disse que não. Ele disse que uma viagem de navio era muito cara para uma pessoa quebrada como ele, então ele ia contar com suas pernas. Ele então carregou uma gritando Yuria em seus braços enquanto corria pelo oceano como se estivesse em uma pista de corrida. Quando chegaram, Yuria agradeceu a ele, dizendo que graças a ele, ela pôde salvar seu povo. Mas antes que pudessem sair da praia, Volpe apareceu. Ele tentou atacar Yuria, mas Al a salvou e o enfrentou em uma batalha por alguns minutos antes de deduzir que o demônio estava sendo controlado. Ele conseguiu obter a vantagem e nocautear Volpe, mas o demônio não ficou abatido por muito tempo. Quando ele se levantou novamente, tentou aniquilar Al e Yuria, mas Lucica apareceu de repente e o deixou inconsciente. Al perguntou à mãe como ela sabia onde encontrá-lo e disse que Rix havia contado tudo a ela. Ela então se apresentou a Yuria, mas a menina estava com medo e se escondeu atrás de Al. Al disse a ela que não havia nada a temer, e perguntou sobre Volpe porque os poderes do demônio estavam fora de série. Yuria revelou que Volpe era o usuário de magia mais poderoso entre os demônios, mas ele passava a maior parte do tempo cuidando dela. A partir da explicação dela, Al concluiu que Volpe merecia ser indicado ao prêmio de Estranho do Ano, e Lucica concordou. No entanto, ela disse que precisavam continuar se movendo. Ao chegar ao castelo, eles encontraram todos os guardas inconscientes, então Yuria correu para a sala do trono para procurar seu pai. Eles o encontraram deitado no chão, mas Al confirmou que ele ainda estava respirando. Olhando ao redor, ele notou um dos guardas se movendo, então foi até ele para fazer perguntas. O demônio estava prestes a responder quando viu que Yuria também estava na sala. Ele expressou sua felicidade ao vê-la viva, mas disse para ela fugir quando notou Lucica sacando uma espada. Al imediatamente entrou em ação, salvando Yuria no processo, e Lucica disse a ele que estava desapontada por ele ter ido contra ela. Al calmamente disse a ela para deixar de fingir e disse que sabia que ela não era sua mãe assim que a viu, porque ela não correu para abraçá-lo como normalmente faria. A falsa Lucica o elogiou por ver através de seu disfarce e, em seguida, o chocou ao revelar que ela era a Ilvia. Ele perguntou como ela poderia estar viva, e ela disse que era tudo graças ao grande deus do mal. Ela então levantou a mão e reuniu uma bola de energia mágica que dirigiu a Yuria, mas Al reagiu a tempo de salvá-la. A energia mágica cortou o trono e as paredes antes de destruir as montanhas que estavam no caminho. Ignorando o choque de Al e Yuria, Ilvia revelou que Al tinha os poderes do deus do mal selados dentro dele. Vendo a expressão de descrença em seu rosto, ela explicou que no dia em que ele aprimorou todas as suas habilidades de agricultura, ele recebeu a habilidade do grande deus do mal, que aumentou seu poder de ataque. Al perguntou que negócios o grande deus do mal tinha com ele, e quando mencionou que nunca tinha visto o cara antes, Ilvia disse que ele já tinha. Ela então disse que se Al concordasse em se juntar a ela e ao grande deus do mal, ela lhe contaria tudo em grande detalhe. Enquanto ela falava, segurava o rosto de Al em suas mãos e tentava hipnotizá-lo para fazer o que ela queria, mas Yuria a interrompeu. Ela chamou Al para sair do transe, e Ilvia ficou irritada quando ouviu Yuria chamar Al de irmão mais velho. Mesquinha como era, ela agarrou Yuria pelo pescoço e disse para ela parar de se intrometer e tentar roubar seu irmão dela. Al implorou para que ela parasse e tentou intervir, mas Ilvia o atingiu com um feitiço e calmamente disse para ele aceitar sua oferta ou assistir Yuria morrer. Yuria implorou para que Al não cedesse às exigências de Ilvia,
e Yuvia ficou furiosa com ela por se intrometer novamente, então decidiu acabar com ela. Quando ela levantou a mão para fazer isso, o pingente no pescoço de Al começou a brilhar, e no momento seguinte, o tempo parou. Al levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo, e quando ele entendeu, a mulher que tinha aparecido para ele no mercado apareceu novamente. Ela se apresentou como o bom Deus e explicou que o Deus maligno a impediu de falar com ele desde então. Ela também disse que não tinham muito tempo, então ela removeria o poder do Deus maligno que estava selado dentro dele e o substituiria por seu próprio poder. Assim que ela disse isso, o Deus maligno tentou intervir, mas ela o repeliu e fez o que disse que faria. Assim que concluiu sua tarefa, ela disse a Al que iria rebobinar o tempo um pouco para lhe dar uma chance de salvar Yuria, e ele agradeceu. Quando ela desapareceu, o tempo começou a se mover novamente, mas ela cumpriu sua palavra e o empurrou um pouco para aumentar suas chances de salvar Yuria. Usando o poder do bom Deus, Al tentou parar Yuvia, mas para sua surpresa, o que se manifestou foram ervas daninhas. Yuvia zombou dele por usar truques baratos de salão contra ela, mas no segundo seguinte, as ervas daninhas se enrolaram ao redor dela, forçando-a a largar Yuria. No entanto, não pôde mantê-la por muito tempo, e ela se libertou antes de tentar atacar Yuria novamente. Al imediatamente usou as ervas daninhas como uma barreira, e surpreendentemente era mais forte do que seu último relacionamento. As ervas então envolveram-na novamente, e enquanto ela lutava contra elas, Volpe chegou. Ele imediatamente a atacou com sua magia, e uma vez que teve certeza de que ela estava subjugada, ele foi verificar Yuria. Infelizmente, Yuvia saiu ilesa, e ela jogou Volpe contra a parede por ousar atacá-la em primeiro lugar. Al tentou intervir, mas ela passou por ele e estava prestes a acabar com a vida de Volpe, quando Al pediu para que ela parasse. Percebendo que Al não a deixaria continuar, Yuvia decidiu ir embora, mas prometeu a Al que voltaria para ele quando o momento fosse certo. Assim que ela desapareceu, Volpe agarrou Al pela gola e exigiu saber qual era o seu relacionamento com Yuvia. Yuria implorou para que ele não machucasse Al, já que ele foi quem salvou sua vida, mas Volpe não quis ouvir. Nesse momento, o Senhor dos Demônios interveio e ordenou que Volpe soltasse o homem que salvou suas vidas. Então Volpe recuou. O Rei Demônio então pediu desculpas em nome de Volpe antes de perguntar quem era Yuvia para ele. Al admitiu que ela era sua irmã e explicou tudo o que sabia para ele. O Rei Demônio disse que não sabia muito sobre o Deus do Mal, já que foi o antigo Rei Demônio que teve relações com ele. No entanto, ele prometeu investigar. Quando Al se virou para sair, Yuria perguntou se o veria novamente, e ele prometeu que sim, então ela o abraçou. Volpe perdeu o controle quando viu isso, e rapidamente puxou Yuria para longe, antes de acusar Al de ser indecente com ela. Al argumentou que não era ele, e disse que, se havia alguém suspeito, era Volpe, mas Volpe negou. Mais tarde, enquanto Al caminhava para casa, ele repassou o encontro com Yuvia e se perguntou se a criatura dragão que tinha visto na caverna todos aqueles anos atrás era o Deus maligno. Esperando obter respostas, ele foi visitar Testa para perguntar se ele conseguia se lembrar de algo daquele dia. Testa disse que não viu a criatura e nem sabia o que Al queria dizer quando perguntou sobre o grande Deus do mal. Os garotos então comeram alguns tomates e antes de Al ir embora, ele convidou Testa para passar um tempo com ele na cidade, mas Testa recusou o convite. Quando Al foi embora, Testa disse a si mesmo que estava feliz por Al tê-lo convidado, mas não poderia deixar a aldeia. Mais tarde, Al encontrou uma orc fêmea, mas em vez de correr, ele se virou e deu um soco no rosto dela. Surpreendentemente, o soco não afetou a orc quando ela começou a persegui-lo. O grupo de Jake chegou para ajudá-lo. Eles perguntaram por que Al não conseguiu derrotar a orc, e Al admitiu que não sabia por quê. Quando chegaram à guilda, Al contou a Helen e Huri sobre o que aconteceu, e eles acharam estranho. Helen pediu para ver as estatísticas de Al, e quando ele as mostrou a ela, ela percebeu que seu poder havia reduzido. Isso fez Al perceber que quando o bom Deus removeu o poder do Deus do Mal de seu corpo, ele voltou a ser uma pessoa normal. Vendo a expressão em seu rosto, as meninas perguntaram se ele sabia por que suas estatísticas caíram, e Al disse a elas que não sabia porque não queria sobrecarregá-las com a verdade. Nesse momento, Rix chegou com uma carta de Lucica, e quando Al leu a primeira parte, as meninas ficaram assustadas porque parecia que Lucica estava as ameaçando. Na outra parte da carta, Lucica escreveu que ouviu dizer que algo tinha acontecido com ele, e disse que, se ele precisasse de algum conselho, ela ficaria feliz em ouvi-lo. Ela o incentivou a voltar para casa, e quando começou a professar seu amor por ele novamente, Al decidiu que já tinha lido o suficiente. Rix perguntou se ele escreveria uma resposta, e Al disse que não, então o carteiro se virou para ir embora. Ele esbarrou em Fal na saída, e depois de trocarem gentilezas, a princesa se aproximou de Al. Ela o convidou para sair com ela, mas isso irritou Huri e Ellen. E quando um Luke bêbado tentou se intrometer, as três meninas o espantaram com seus olhares fulminantes.
Olhando ao redor, Al se perguntou por que tudo acontecia do jeito que acontecia. No entanto, ele percebeu que as coisas não eram tão ruins porque ele tinha as meninas e aqueles que se importavam com ele. Ele decidiu não se preocupar com o que poderia acontecer quando Ylvia aparecesse novamente e decidiu se dedicar ao trabalho porque ainda era seu sonho se tornar o maior fazendeiro de todos os tempos. O que você acha do retorno de Ylvia? Ela conseguiria ter sucesso em seus planos ou se juntaria a Al para lutar contra o deus do mal? Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, comente o nome da sua garota favorita. Além disso, confira o próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Nesse momento, um mensageiro informou a Fall que ela era necessária no palácio. E ao chegar lá, os cavaleiros revelaram que um enxame de monstros se aproximava da cidade. Isso foi chocante, pois os demônios e humanos já haviam assinado um acordo de paz, e enquanto o rei se perguntava o que estava acontecendo, Sithiel, o chefe da administração, revelou que ele já tinha ligado todas as atividades suspeitas ocorridas naquele dia a Romeu Vanded, um dos comandantes do rei demônio que queria vingança contra os humanos. Ele então sugeriu que o rei e a princesa escapassem antes que o enxame chegasse, e após um esforço conjunto implorando ao velho magro para se salvar e a sua filha protegida, eles finalmente concordaram em fugir da cidade.